grupo, né, acompanhar outros grupos, e saímos e formamos esse grupo. No dia 24/8/2002. A formação foi em Tremembé. Esse grupo foi começado, eu não era nem nascido ainda, foi em 1935. Aí esse grupo veio passando de um para o outro, de mão em mão, até que chegou um ponto. Quando eu fui convidado para participar desse grupo, foi em 1973, que eu vim morar aqui em Taubaté em 72. Um ano depois eu fui convidado para participar. O grupo nosso e de Moçambique, e surgiu e tomamos como ponto de partida de 1947 e é para cá, né? Então é do meu falecido paizão e é para cá. Mas antes de 1947, os meus antepassados, o meu avô ele já realizava e o bisavô ele já realizava. Então, e o Moçambique ele chegou até os nossos dias de hoje, né? Então, através de geração e para geração. Historicamente, né? Porque pensar por que uma região como Vale do Paraíba tem tantos grupos, né? Isso se explica pela história da ocupação da nossa região, né? Foi uma das primeiras regiões colonizadas no Brasil, né? Então todas essas manifestações foram formadas antes do período de industrialização da região, né? E foram poucas as regiões brasileiras que tiveram ocupação europeia antes do período de industrialização, né? Relativamente poucas. Então isso explica, em primeiro lugar, a permanência dessas manifestações, porque elas são anteriores e houve um tempo aqui disso se enraizar na prática social e cultural dos integrantes daqui, dos moradores da região. Eu imagino que na grande maioria dos grupos há um processo aí de tentar recuperar um modo de vida que se perdeu nessa transição do mundo rural para o mundo urbano, né? Como não há como recuperar efetivamente todas as atividades econômicas e sociais ou religiosas do mundo rural, né? Recupera-se a ideia de novo, né? De alguns traços daquela cultura como traços diacríticos, né? Que vão marcar a identidade daqueles grupos. Pelo que a gente tem estado em contato com os grupos, ou pelas leituras ou pesquisas, a gente vê que tem várias versões dessas origens, né? Porque o Moçambique mesmo, pela própria palavra, se origina da cidade de Moçambique, então dos escravos que vieram dessa região, né, para o Brasil. E também outra origem se dá também às confrarias, às Irmandades de São Benedito, também as lutas de cristãos e mouros. Então são várias origens que nos contam e nenhuma assim, com a certeza de que como realmente, né, o Moçambique é a origem da dança, o Moçambique foi introduzido no Brasil. Os primeiros grupos de Moçambique surgiu por volta do ano 1646. E foi através isso e chegou até os nossos dias de hoje. Então, através de um pesquisador, um austríaco chamado William John Thomas, né? E que por volta do ano 1800 ele passava por uma cidade lá em Portugal, aí ele viu diversos grupos fazendo a sua cultura. E então uns faziam Moçambique, outros faziam Icongada. Mas daí ele expressou da maneira dele, o povo e tentando transmitir a sua sabedoria através da arte. Aí isso se chamou folclore. E o Moçambique, e para nós, é uma forma de expressar a sabedoria através da arte. E como os negros, eles não tinham acesso à leitura, e através da dança eles se comunicavam também. A importância das manifestações culturais populares, ela se configura na constituição da identidade de uma região, né? Então, as pessoas, as culturas elegem aquelas manifestações que depois vão se tornar manifestações típicas, né? Então é nesse sentido da constituição da identidade dos lugares. E Taubaté tem como uma das principais manifestações culturais, né, que marca a identidade da cidade, as manifestações típicas da cultura
popular, que a gente diz originária da cultura europeia, da indígena e da negra, né? Como o Moçambique, a Congada, ou mesmo a Folia de Reis e outras manifestações primas, irmãs, vamos dizer assim, dessas manifestações culturais. A maioria das pessoas deduzem que é africana, mas em solo brasileiro, com certeza, ela vem da senzala. No mundo tem outras origens, mas aqui no Brasil sempre foi das senzalas. Então eu explico isso para as pessoas valorizam. Uma manifestação folclórica, você não tem como datar, né, o início e o fim. Eu acho que uma manifestação ela não tem início e não tem fim. Ela começa acontecendo de uma forma e que as pessoas vão tendo necessidade daquela manifestação. Elas vão participando de uma forma que quando vê aquilo já faz parte da sua vida. E assim acontece com todas as manifestações folclóricas. Você vai passando a tradição, também não importa. Não é importante você saber quando começou, se vai acabar, não vai acabar. O folclore não acaba. Ele se modifica, ele se transforma, ele é dinâmico, ele muda. Os primeiros grupos então, que eram os escravos, né? Então eles dançavam tudo descalço. Então eles acreditavam que por terra, onde São Benedito se passava, as terras e se tornava santa. Aí eles queriam sentir essa bênção que vinha do chão. Daí eles ficavam muito felizes e sentia mesmo essa vibração. Então, e tudo que é feito com amor e com fé, a gente sente essa diferença. Em todo lugar que nós vamos, sim, nós que vai dançar numa festa, qualquer coisa, mas que numa casa de família, a primeira coisa que nós faz é o terço primeiro. Fazemos o terço, depois encerramos com a dança, né? Primeira abertura. Eu acho que eles são mais de religiosidade mesmo, apesar de que eles participam muito de festas profanas também, já houve, né? Já existe essa demonstração, mas eu acho que o próprio grupo mesmo, os grupos que permanecem, que resistem, eles têm toda essa a parte de demonstração dele das danças e dessa cultura familiar também, vem mais de uma demonstração de fé, né, de religiosidade de fé. Muitos fazem promessas para São Benedito, para Nossa Senhora do Rosário, que quando o filho crescer vai ingressar nos grupos, ou então continua uma tradição familiar que o pai já fazia isso, então quer continuar o avô, né? Então é como se fosse não só uma devoção, mas uma forma de promessa mesmo, né? Promessa aos pais, aos avós e de continuar esse trabalho. A religiosidade está intrínseca, faz parte, ela está dentro, né? Se a pessoa não tem religiosidade, se ela não tem a fé, ela não vai nem dançar no Moçambique, não vai para o Candomblé, não vai para lugar nenhum, ela vai, entendeu? Então a religiosidade está presente mesmo. Primeiramente a gente reza, né? Pedindo as bênçãos divinas, proteção divina, porque cada dança que a gente faz, para mim, eu respeito a dança como se fosse o meu serviço, entende? Se eu vou trabalhar, eu rezo para mim começar a trabalhar. Se eu vou dançar, eu rezo para mim dançar. Se eu for cantar de viola, eu rezo para mim cantar de viola. Porque sempre em cada diversão, a gente tem que pedir as proteção divina. A igreja aceita, respeita, né, e valoriza, assim entendo eu. Né, porque se é uma realidade, né, da história do povo, da identidade do povo, da cultura do povo, a igreja ela tem que estar onde o povo está, como diz uma música, né? Então eu acho assim, a gente deve ter muito carinho. A partir do momento que a igreja pede para a gente valorizar a religiosidade popular, ora, a gente tem então que tratar essa religiosidade popular, esses grupos populares, não só como grupos folclóricos. Os negros que eram escravos, eles praticavam sua religiosidade. Tinha outros santos, vamos assim dizer, né? Eles acreditavam nos santos deles, na religião que eles tinham anteriormente, que a maioria dos negros vieram de Ubanda e não sei o que e tal, tudo mais. Então eles tinham os santos deles ali, né? Só com o catolicismo, eu já peguei no catolicismo, os negros tendem a escolher São Benedito e Nossa Senhora porque são negros. Bom, há santos, naturalmente, que se identificam mais com a cultura do povo, com a realidade social do povo. A história do santo é a história de alguém que fez
um bem infinito ao próprio povo. É conhecido, por exemplo, a caridade de São Benedito e os milagres de São Benedito. Ele foi aclamado santo vivo, né? E isso se impregnou muito na cultura dos povos humildes, dos povos simples, justamente por causa da característica de São Benedito, ser muito simples, muito humilde. São Benedito, ele foi santo cozinheiro, né? Foi santo cozinheiro e ele é protetor dos cozinheiros e dos negros, né? E Nossa Senhora, como acompanhante dele, então tem que louvar São Benedito e Nossa Senhora. Que os negros teve a liberdade depois do dia 13 de maio que a princesa Isabel assinou aquele... Eu não sei explicar certo o negócio, mas a princesa Isabel que deu a libertação, né? Para os negros. Aí, em louvor da libertação, eles cantaram louvando São Benedito, né? Há de se ressaltar que a religiosidade popular, ela é eminentemente um movimento leigo. Então não tem a presença, não tem a participação da igreja oficial, né? Se pode dizer que tem a participação da igreja, tem a participação por quanto aqueles que fazem parte, né, desta religiosidade popular também são católicos, né? E porque também esta atividade, como o próprio nome diz, né, catolicismo popular, né, tem muito de religiosidade nata do homem simples, do homem humilde, do homem que, sobretudo, tem a mente, o coração voltado para uma devoção. Geralmente a devoção a um santo bem popular,